eu não consegui dessa vez fazer com que o Léo não fosse demitido, porque eu tô quase sendo demitido. Então fica difícil. Cara, posso fazer uma pergunta? Se não quiser responder também, ok. Não pode Falou de responder. demitir. Eu conheço uma pessoa no teu programa que realmente era totalmente diferente da imagem que eu fazia dela. Tá? Não todos para discutir gosto de humor ou não, mas o Léo Lins, eu nunca imaginei que ele era pessoa, gente boa, receptiva, generosa, gentil, que eu conheci nos bastidores. Eu não imaginava. Ele tem o tipo de humor dele, eu posso gostar ou não gostar. Só que em cima do que você vê de tipo de humor, você cria uma personalidade da pessoa. E você, a gente ouve as pessoas falarem em podcast e tal, Danilo é generoso, Danilo é isso. O Léo Lins, a gente nunca tinha ouvido falar nada. Quando eu conheci ele, eu falei, que puta cara legal. Todo mundo da minha equipe ficou surpreso com ele. Recentemente ele foi demitido. E eu vendo como ele era querido lá dentro, eu fico imaginando como é que tá a situação lá e como é que vocês encararam isso. Inclusive, só a respeito disso, que puta vídeo você fez também, em homenagem a ele. Cara, Foi um vídeo meio incrível. tenso também. Como é que... Pô, bem legal, assim. Foi eu achei meio bem tenso foda. pra eu fazer Foi esse bem vídeo legal, aí. mano. O pós Você foi um pode pouco falar tenso. disso, Du? Eu posso. Acontece assim. Primeiro, rolaram algumas coisas a respeito do Léo que não diz respeito só a uma piada. Não foi exatamente uma piada de 2005 que alguém tirou de contexto e... Não foi exatamente isso e só isso. E que eu também não vou falar. O que eu acho que eu tenho que falar, eu falei. Porque o Léo... É exatamente isso que você falou. O Léo é um cara legal. O Léo é meu amigo. E pela pessoa que ele é e pelo puta profissional que ele é, eu jamais me sentiria, dentro de toda a turbulência que eu passei, e tô chateado até hoje, se eu não fizesse uma legítima defesa do meu coração do que é o Léo Lins. Agora, eu não consegui dessa vez fazer com que o Léo não fosse demitido, porque eu tô quase sendo demitido. Então fica difícil. Mas o Léo... Então, tipo, você falou dessa vez, é um bagulho que vira e mexe, né? Claro, né? Vem à de todo tona. lado, de todos os lados. De pressão de todos os lados, assim. Mas o Léo é um cara que eu fico chateado às vezes, porque as pessoas não sabem separar o que é uma piada do que é um comediante, cara. O Léo Pô, é engraçado que é só com comédia que tem isso, né? Ninguém chega e pergunta assim, qual é o limite do funk? É. Qual é o limite da poesia? Qual o que é? limite na anestesia? Que o cara estuprou a mina desmaiada lá. A gente pode se limitar às artes. Porra. Agora vai você fazer uma piada sobre esse assunto aí. Não, a gente Você pode errado. A gente pode se limitar às artes. Qual é o limite do funk? Eu vou pegar o funk, então. Porque o funk é uma coisa que é extremamente protegido pela beautiful people. Porque como vem da periferia, é sacrossanto. O do funk não se fala, né? Antes de mais nada, a minha opinião. Qual é o limite do funk? Pra mim, nenhum. Funk é uma música. A música não tem que ter limite. Toca o que É quiser. uma arte, né? É uma arte, os caras, quem gostar que consuma, quem não gostar que não consuma, e sejam felizes. E quantas vidas de funkeiro pobre o funk não mudou? O cara vai, escreve um funk e fica rico. Esta é a minha opinião, pessoal. Porém, deixa eu teorizar aqui. Quantas pessoas foram num show de comédia, ouviram uma piada de estupro, baixaram a calça e comeram alguém de 14 anos no meio de um show de comédia? Nunca ouvi esse relato. Quantas pessoas foram num show de comédia, ouviram uma piada sobre sexo, baixaram a calça e comeram a menina de 14 anos do lado, porque o comediante contou uma piada? Nunca. A pessoa vai num show de comédia, ouve a piada, dá risada e entende que é uma brincadeira. Quantas pessoas vão num funk, baixa a calça, enfia o pau numa menina de 14 anos, quando tá estupra, estupras de vermelho, só nas novinhas, senta pica, só nas novinhas. No funk é em todo baile. Nunca se ouviu a pergunta qual é o limite do funk, né? Embora já dei minha opinião, não tem que ter limite. Mas é isso, não importa quem fala, não importa o que se fala e sim quem fala. Então, como a beautiful people, como o funk vem da periferia, os caras romantizam, né? O funk não se fala, é sagrado. Ele é sacrossanto, porque vem da periferia.
E olha, todo pobre é um santo, né? E não é, velho. Todo ser humano... Não existe ser humano santo, seja rico, seja pobre, né? Então, assim, eu não entendo porque é com humor o negócio. O negócio é com a comédia, com a piada. Com a piada. Eu tenho minha teoria. Vai virar documentário um dia. E é com stand-up, não é com qualquer comédia. Marginalizado, né? Mais que marginalizado, Criminalizado. Não. É sob vigilância. Eu sei por quê. Vou falar. Eu não quero falar muito também, pô, senão só eu fico falando. Não, como um docinho. Mas sabe o que Fala, acontece? Sabe o que acontece? O seguinte. Dá uma pergunta pro Netão depois. Quando eu comecei a fazer stand-up, quando nós começamos a fazer stand-up, Oscar, Rafinha, Comédia em Pé, Marcela, o Bruno Mota, o Diogo Portugal, essa geração, eu notei que surgiu um incômodo muito grande na classe artística. Você tinha a classe artística do Rio, se você pegar a primeira polêmica que dá com o stand-up, ela não é relacionada diretamente à política. Você vai ver o Cláudio Torres Gonzaga fazendo uma carta aos atores do Rio de Janeiro, porque os atores do Rio de Janeiro queriam banir o stand-up do teatro, dizendo que o stand-up não era arte. E tá pegando a pauta deles, né? Isso. Sabe por quê? Aí o Cláudio Torres Gonzaga, que é do Comédia em Pé, do Rio de Janeiro, faz uma carta dizendo, mas peraí, o stand-up não usa a Lei Rouanet. O stand-up vem e lota o teatro e dá emprego. Qual que é o problema com o stand-up? Porque já começou essa guerra. Depois essa guerra mudou, virou a Zona Sul da Globo, do Leblon, demonizando os principais expoentes do stand-up de São Paulo. Era eu, Rafinha, Oscar, nós era tudo demonizado. A grande verdade, cara, é que eles perceberam que o stand-up não passa por um filtro de ideologia e não passa por um filtro de sindicato. Para você ser ator, você tem que ir pra USP, fazer artes cênicas e passar pela linha de produção do professor da USP, da lavagem cerebral da USP. E eles vão se certificar que o ator que sobra no fim da linha de produção, sabe quem é? Quem teve a lavagem cerebral, quem aderiu ao sindicato, entendeu? O stand-up, sabe quem é? É um cara que sai da casa dele. Eu saí lá de Santo André pra fazer stand-up. Eu não tive nada, eu não tive o sindicato da arte cênica, eu não tive um professor, eu não tive a USP, eu não tive os intelectuais dizendo qual piada eu posso ou não fazer. Isso assustou fodasticamente a classe artística brasileira. Por isso que começou-se a se demonizar o stand-up. Por isso começou-se a se fazer a pergunta, qual é o limite do humor? Que até então ninguém... Sabe qual é o limite do humor? A agenda deles. Esse é o limite do humor. Se você for da turma e da agenda deles, você pode fazer o que quiser, que não vai dar problema nenhum. Esse é o limite do humor. Então, o stand-up é aquele que sai da casa dele. Ele pode sair de um lugar rico, ele pode sair de um lugar pobre. Ele pode sair de Santos, pode sair de Osasco, pode sair de Santo André, pode sair de Minas. Ele sai lá da casa dele, onde ele fazia um churrasco com o pai e tem as ideias dele, e vai para um palco. Se ele fez a pessoa rir, automaticamente ele vira um profissional e ganha vida e vira um formador de opinião. E é isso que a classe artística brasileira odeia no stand-up. Ele não passa pelo filtro do sindicato e dos intelectuais da USP, do Leblon, e forma gigantes. Forma formadores de opiniões gigantes. É por isso que eles odeiam o stand-up.